E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa reunião de adoração online. Mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos sobre a palavra de Deus e crescermos juntos na nossa fé. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Você já conhece a PMB? Bem, visita aí, procura a gente nas redes sociais, é @PMB Church no Instagram, no YouTube. Tem lá vários vídeos das pregações que eu faço, que a gente publica todos os domingos, né? Tem o nosso Facebook, que é a primeira metodista brasileira, e outras formas. Você pode comentar aqui, compartilhar, dar um clique em like. Enfim, quanto mais você interagir com a nossa página, com as nossas redes sociais, mais esse vídeo vai ser sugerido para outras pessoas. Então, ajuda a gente nesse processo, vem conhecer a gente, fala com a gente, que a gente quer conhecer vocês, tá bom? Quero deixar esse convite aqui e quero, nesse momento, tem um anúncio para você. Você está sabendo que nós vamos lançar o Bazar do Bem? Exatamente, a Igreja Metodista aqui em Downtown. Nós estamos já planejando há alguns meses, com muito carinho, o lançamento desse Bazar do Bem. Vai ser o que? Nós vamos vender itens pouco usados, né, de boa qualidade, para as pessoas da nossa comunidade, pessoas ao redor da nossa comunidade, né? E é uma maneira que nós temos de, por um lado, nos conectarmos com a comunidade, e em segundo, criarmos ou arrecadarmos fundos para ajudarmos algumas missões que nós temos selecionado. Nós temos aqui a casa das crianças, né? O lar metodista, né? No estado da Flórida, a conferência, a denominação da Igreja Metodista Unida na Flórida tem uma casa onde moram adolescentes que tiveram uma história de vida difícil, e ali a gente busca, através desse ministério, recuperar esses adolescentes, para que eles possam sair dali graduados e cidadãos de bem, né? Prontos para viver em sociedade, produzir e ajudar o próximo. E existem também algumas outras missões já alinhadas, especialmente de ajuda humanitária, no nosso país vizinho aqui, o Haiti, que sofre muito constantemente com violência, com desastres naturais e coisas do tipo. Então esse é o objetivo, esse é uma paixão da nossa igreja, né? Buscar essa conexão com a comunidade local, mas também abençoar ministérios e missionários e missões em lugares mais distantes, em que a necessidade é muito grande, tá? Então ora pela gente. Se você é daqui de Miami, procura a gente se você quiser ser voluntário e ajudar a gente nesse processo, tá? A gente está muito ansioso, com a esperança muito grande de que o Bazar do Bem vai vai produzir um impacto muito positivo na nossa comunidade. Então, sem mais delongas, quero te convidar a orar comigo para a gente preparar os nossos corações e mentes para esse serviço online de hoje. Vamos orar. Deus de graça, amor e bondade, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo perdão, Senhor, por nossos pecados, sejam por palavras, atitudes ou pensamentos, ó Deus. Peço em nome de Jesus que Tu venha limpar os nossos corações, nossas mentes, e para isso nós te oferecemos, para que isso aconteça, nós te oferecemos nossas aflições, nossas preocupações, nossos pedidos, nossas angústias, nosso sofrimento, ó Deus. Em nome de Jesus, Tu sabe até que ponto nós podemos e conseguimos fazer alguma coisa para resolver os nossos problemas, mas às vezes nos sentimos tão sobrecarregados e cansados e depressivos. Por isso nós apresentamos tudo diante de Ti, pedindo a Tua intervenção divina, a Tua ajuda divina, Deus, naquilo que nós não conseguimos fazer. Em nome de Jesus, faça por nós. Naquilo que nós conseguimos, mas ainda não entendemos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos seguir o caminho correto e buscar a solução para os nossos problemas.
Nós queremos também te apresentar nossos sonhos, nossas expectativas, nossos planos futuros, ó Deus, pedindo a tua bênção, pedindo que toda porta que não provenha de ti, que seja fechada em nome de Jesus, que apenas as portas que agradam o teu coração continuem abertas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos submetemos à tua vontade. E agora, em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor, nosso coração e mente, para que possamos ouvir a tua voz enquanto te adoramos, enquanto meditamos na tua palavra. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Tempestades vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos terminar a nossa série de mensagens E se, para quê? Nas últimas semanas nós temos oferecido reflexões sempre e se alguma coisa, para que alguma coisa acontecesse. Então confere aí as mensagens anteriores se você ainda não conferiu. Então a mensagem de hoje está baseada num texto que eu gosto muito. E o título ficou um pouco grande, tá? Pensei no seguinte título: e se vivêssemos pela fé, para que a justiça de Deus se espalhe por toda a terra. E se vivêssemos pela fé, para que a justiça de Deus se espalhe por toda a terra. E aí nós vamos meditar, um texto de Paulo, o apóstolo, aos Romanos, um texto que eu gosto muito, que é muito central na minha formação de fé e na formação de fé de muita gente, Carta aos Romanos revolucionou o mundo, Carta aos Romanos revolucionou o mundo cristão. E eu quero ler o que eu considero o sumário, o resumo de toda a carta, que é Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo diz assim:
não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele e aquela que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho, olha que interessante, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou é de fé em fé, depende da tradução. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pessoal, vou pedir desculpa para vocês aqui, até interrompi a gravação, porque hoje está muito barulho aqui ao meu redor. E infelizmente a nossa produção ela é mais simples, né? Então não tem um estúdio, isolamento de som. A gente tem aqui o coral infantil presente na igreja, então a gente de vez em quando vai ouvir vozes de pais e professores passando por aqui. E hoje eu dei a sorte de ser o dia que o pessoal vem cuidar das plantas na igreja, ao barulho. E parece que a rua também está agitada, está passando muito carro, sirene. Desculpa, me atrapalha um bocado aqui esse barulho, mas a gente tem que seguir. Eu te peço perdão aí por isso, tá bom? Bem, eu quero começar a mensagem de hoje dizendo o seguinte: na semana passada foi muito legal, na reunião presencial, né, nós cantamos um pouquinho mais do que o comum, e aí teve um momento que as mulheres cantaram um hino antigo chamado Solta o Cabo da Nau, né? Eu não sei o título, mas é aquele: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E aí é uma música antiga, muito alegre, traz aquelas memórias boas, né? A gente conversou. Eu, por exemplo, lembro dos retiros, a gente indo nos ônibus, indo no transporte, aquela coisa de cantar, era quase... a gente cantava essa música como se estivesse cantando aqueles cânticos do Maracanã, sabe? Era uma coisa muito legal. Então trouxe umas memórias muito, muito gostosas. Mas durante a semana me trouxe, na verdade, uma reflexão um pouco mais séria, né? Porque a questão da navegação, a gente tem ficado um pouquinho mais atento ao remo, né? Como esporte, porque nos últimos anos, nas Olimpíadas, os nossos atletas brasileiros, os atletas brasileiros, eles não são nossos, eles são eles e deles. Mas os atletas brasileiros no remo tiveram resultados muito bons, né? Então, a gente torceu muito, especialmente pelo Isaías, e aí, enfim, a gente passa a observar um pouco mais. E eu me vejo toda essa reflexão durante a semana de como é difícil remar, né? Tanto individualmente, como em dupla ou como grupo. Especialmente duplo e grupo, porque precisa de uma sincronia muito certa, muito correta, muita sincronia e força, né? Muita sincronia e força mesmo, força física, ritmo e força física, sincronia, né? Trabalho em equipe, muita disciplina para conseguir aquele resultado. E obviamente me vieram também à mente que os filmes e os seriados que eu particularmente gosto, que tem muito a ver com o contexto de império romano, ou de conquistas, de expansão de território, os filmes e séries dos Vikings, então muito famosos na última década, né? Ragnar, o Ironhide e outras, enfim. Então todo esse movimento, e eles têm muito disso, do momento em que eles estão navegando, viajando de barco, e usam tambores para ter o ritmo, manter a sincronia, manter a força. E quando alguém erra, ou é punido, ou é zombado porque não manteve, né, e atrapalhou, enfim. Isso me trouxe à mente que esse desafio que nós temos como igreja, tanto igreja local, como Primeira Metodista Brasileira, como PMB, como igreja no geral, a igreja global, como é difícil caminhar em sincronia perfeita.
né? Rumo a esse objetivo maior da igreja, que é levar o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação, o evangelho da justiça de Deus a toda criatura, a todas as pessoas na face da terra, né? Nós somos divididos em muitas denominações, muitos grupos, muitas tradições, e cada um tem orgulho da sua tradição. Eu tenho super orgulho da tradição metodista. Eu sou totalmente identificado com a teologia de John Wesley, com o entendimento que ele trouxe do Evangelho, né? Eu não pertenço à igreja metodista simplesmente porque eu fiz um grupo de amigos ali. Eu realmente me identifico com a doutrina. Eu passei já por muitas igrejas, né? De tradicionais a mais novas possíveis, de mega church e tudo isso. E eu realmente me identifico com a igreja metodista, com a sua doutrina. Então, me veio à mente isso, como é difícil manter essa sincronia, sincronia, principalmente a sincronia de objetivo, manter o foco no que é importante para Deus, que é levar o evangelho, como eu já disse, o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação, o evangelho da justiça de Deus para todos e para todas, né? As igrejas, hoje em dia, especialmente, adotaram, a sua grande maioria, ao menos as famosas, né? Acho que as pessoas têm mais acesso no YouTube, mais acesso na televisão. As igrejas adotaram uma agenda, um rumo, um objetivo focado na prosperidade, focado no sucesso, focado no mérito, né? E que, na minha opinião, esse foco, muitas vezes, é contrário, na maioria das vezes, se não em todas, é um foco contrário à verdadeira expressão do Evangelho, a verdadeira expressão do Evangelho da salvação, né? E porque eles não priorizam, porque essas igrejas e líderes não priorizam o Evangelho, elas acabam envergonhando o nome de Deus, elas acabam difamando o nome de Deus, né? Por exemplo, eu já mencionei em algumas ocasiões, mas anos atrás, eu fiquei super envergonhado com um apóstolo desse brasileiro, que eu me recuso até a dizer o nome, que veio dizer que no mês de dezembro, mês de 13º, né, mês de Natal, que Deus havia dado uma revelação para ele, que naquele mês o desafio de fé seria que as pessoas da sua igreja dessem o trízimo, 10% do seu salário para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Um absurdo, uma difamação do Evangelho de maneira assim vergonhosa. E muitas pessoas continuam seguindo esse falso profeta. Teve um outro que certa vez fez um desafio de fé em que sugeriu que as pessoas deveriam dar o seu... pessoas passando necessidade financeira, olha isso. Pessoas passando necessidade financeira, para que elas alcançassem a prosperidade divina, ele sugeriu que elas se comprometessem a dar o valor do aluguel de onde elas moram, ou seja, não paga o teu aluguel, enviassem aquele dinheiro para a igreja dele, e que Deus honraria a fé dessas pessoas, dando prosperidade financeira. E você nunca viu Jesus falar nada parecido, né? Nada parecido. Deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar a casa que você sustenta para sua família, para você me dar algum dinheiro e eu vou te dar em dobro. Isso nunca existiu no Evangelho. Então, existem muitas demonstrações de escárnio e de distorção da palavra de Deus e de foco errado, que realmente envergonham o nome de Deus. E quando eu digo essas coisas, eu digo com muita segurança, querido, sem medo de críticas, porque olha só o que disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. De novo fala de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa forem insultados, perseguidos e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso é Jesus falando. Não tem nada sobre você ter uma atitude de fé sacrificial para conquistar uma bênção financeira ou um sucesso financeiro. O foco de Jesus definitivamente não é esse. É ótimo que você tenha foco, que você tenha sucesso, que você tenha retorno financeiro, que você tenha conquistas profissionais, tudo isso é muito legal. Mas esse não é o foco do Evangelho. Sinto muito de dizer isso, mas não é o foco do Evangelho. Não é o que traz motivo de orgulho para nós que seguimos e servimos a Cristo. Né? Se nós continuarmos lendo o Sermão da Montanha, no capítulo 6, olha o que Jesus diz no versículo 19, começando no 19 até o 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, olha o que disse Jesus, aí estará também o seu coração. E ele continua no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Olha o que disse Jesus. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Né? Então, assim, claramente o foco do Evangelho de Cristo, o que diz, chega a ponto de Paulo dizer, eu não me envergonho, eu tenho orgulho, ao contrário, eu tenho orgulho desse Evangelho, não é um Evangelho focado no seu sucesso pessoal, no seu sucesso financeiro, no seu sucesso profissional. E a gente vai ver isso um pouco mais. Né? E disse Jesus aqui ainda no Sermão da Montanha, continuando no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos de comer, que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial que está com vocês, sabem que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vê que interessante? Não estou dizendo aqui que as pessoas não têm que se preocupar, né, com o que vestir, com o que comer e onde viver. Acho que nem Jesus está falando disso. O que Jesus está apontando é que qual é o foco? Qual é o foco? Né? O seu foco, o foco do Evangelho, não está em bens materiais, não está em acumular bens, não está em se vestir da melhor maneira possível. O foco do Evangelho é busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É o reino de Deus e a sua justiça. Então, portanto, nós vamos falar um pouco hoje da justiça de Deus. Né? Porque essa é a grande pergunta. Se nós vivêssemos realmente pela fé, para que a justiça de Deus se manifeste, se espalhe na nossa vida e em toda a terra. Né? A resposta mais simples
seria que se nós fôssemos pessoas, se nós fôssemos igrejas, ou uma igreja, que não se envergonham do Evangelho, e se nós fôssemos pessoas, igrejas, que não envergonham o Evangelho, né? Se a gente buscasse ser isso, buscasse encontrar orgulho e alegria no Evangelho, e fizéssemos de tudo para não envergonharmos o Evangelho, eu acho que nós estaríamos vivendo pela fé, vivendo e demonstrando e espalhando e divulgando a justiça de Deus para todas as pessoas. E quando a gente fala para todas as pessoas, obviamente a gente tem um limite, né, de influência. Então não se preocupe em pregar para o mundo inteiro, se preocupe em pregar para as pessoas que fazem parte da sua vida. Se preocupe em demonstrar a sua fé, vivendo a sua fé, a sua prática de fé, revelando o amor de Deus para aquelas pessoas que te cercam, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para as pessoas que fazem parte da sua vida. E assim, elas fazendo o mesmo, a mensagem vai se espalhando exponencialmente para todos, tá ok? Então, como sincronizar esforços, como remar juntos, né? Como sincronizar nossos esforços e as nossas prioridades, como termos todos as mesmas prioridades, né? Num contexto em que há tantas pessoas diferentes e tantas denominações diferentes. É aqui que fica difícil, querido. É aqui que fica difícil. E é por isso que eu começo oferecendo que, ao invés de a gente ter essa mentalidade de mudar o mundo inteiro, a gente tem que mudar nós mesmos e influenciar as pessoas com quem nós convivemos. E assim a rede de influência vai crescendo exponencialmente, né? Então aqui nós vamos, nessa reflexão, buscar mais orientações no texto bíblico. Como nós já lemos aqui, né? Em Romanos 1, 16 e 17. Esse trechinho da carta aos Romanos, como eu já disse, é o resumo de toda a carta de Paulo aos Romanos. Porque naquele contexto a igreja de Roma estava, para variar, dividida. Quase todo domingo eu falo a mesma coisa. Porque é importante a gente lembrar que a obra humana, nós dividimos mais do que juntamos. Essa é a nossa natureza de pecado, é dividir mais do que ajuntar. Então a gente tem sempre que lembrar dessa tendência que nós temos de dividirmos, para que nós venhamos a nos arrepender e deixar o Espírito de Deus trabalhar nos juntando. Então havia uma igreja dividida, e naquele contexto uma igreja que na sua maioria não era de judeus. A liderança da igreja, uma liderança grega, uma liderança, aqui ele fala grega no sentido dos gentios, todos os que não eram judeus, mas que eram convertidos ao Evangelho de Cristo, né? E dentro dessa igreja de maioria gentia, havia uma minoria mais barulhenta. Impressionante como certas minorias são barulhentas. Desses judeus conservadores, convertidos ao Evangelho, mas que eram conservadores, que queriam manter as práticas judaicas de fé, a circuncisão, a dieta e guardar o sábado, principalmente, né? Eles queriam impor esse estilo de vida a todos os gregos, a todos os gentios. E aí Paulo faz toda uma carta com esse resumo: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Todos, primeiro os judeus, depois os gentios. Então a carta de Paulo é uma carta em que ele busca demonstrar, na base da argumentação e contra-argumentação, na base da lógica, na base do bom senso, sobre a revelação de Deus através dos textos sagrados, que Deus sim se revelou primeiramente aos judeus, mas sempre com o objetivo de expandir o seu alcance, a sua graça, o seu amor, a sua justiça, a sua salvação a todos e a todas. Então, existe constantemente Paulo falando: não, os gentios têm valor por causa disso, 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 disso. E aí, para não deixar os gentios ficarem muito inflados, ele fala: mas Deus fez isso e isso através dos judeus. Então existe essa tensão
entre os valores, a importância do povo judeu e a importância do povo gentio, que é a maneira que Paulo está tentando fazer com que eles caminhem juntos, se submetendo uns aos outros, né? E é uma tensão que é constante. E aí eu até brinquei aqui, vou falar com carinho, tá, gente? Mas é como se fosse você tendo, como é o caso de nossa igreja, muitas outras igrejas, no nosso contexto atual, de você buscar unir, fazer caminhar junto pessoas de grupos tão diferentes. Aqui na igreja americana, trumpistas com republicanos e democratas, fazer caminhar junto bolsonaristas e antibolsonaristas, ou melhor ainda, bolsonaristas e petistas, fazer eles caminharem juntos, quase impossível. Mas é como se fosse isso que Paulo estivesse tentando fazer, né? Ou fazer brasileiros e argentinos caminhando junto em sincronia, em harmonia, em submissão mútua, em submissão a Deus, né? Flamenguistas e vascaínos, gremistas e torcedores do Internacional, né? Gremistas e colorados, seja lá qual for o grupo que você identifique como grande tensão, grande divisão, o objetivo dessa carta é fazer com que todos se submetam à mensagem do Evangelho e caminhem junto. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é brincadeirinha. O Evangelho não é uma palavrinha que me faz feliz. O Evangelho é poder de Deus manifesto para a salvação de todos e todas aqueles que creem. Então esse é o principal argumento de Paulo, que a salvação ela não se conquista. Não há mérito nessa questão, né? A salvação é oferecida pela graça de Deus. E a graça é favor imerecido, é oferecido por Deus a todos os que se dispõem a crer nessa graça. E essa graça ela é recebida como? É por fé. Não é por sacrifício, não é por mérito, não é por origem étnica, não é por DNA, não é por religião, não é por status e nem é pelo poder financeiro que alguém tenha. A fé, a salvação, ela não se conquista, é um dom de Deus, é uma graça oferecida por Deus, conquistada por Cristo na cruz e é oferecida de graça, né? Sem mérito, é uma oferta divina e nós recebemos pela fé, nós não conquistamos a salvação. E essa é a boa nova, essa é a justiça de Deus, esse é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. E quais são as boas novas? Que Cristo é Deus que se encarnou em corpo humano para sofrer, morrer e ressuscitar, para que todos os que nele creiam tenham a vida eterna. Essa é a mensagem. Esse sacrifício, isso é a manifestação do poder de Deus, né? A gente pensa em poder de Deus, a gente pensa em milagres. Tudo bem, milagre é poder de Deus se manifestando, né? Uma cura divina, é legal, é poder de Deus se manifestando. As conquistas pessoais, Deus me deu esse emprego, Deus me deu esse carro, Deus me deu essa casa. Tudo bem, são manifestações do poder de Deus. Mas o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro milagre, a verdadeira coisa que muda a nossa vida é essa mensagem, é esse sacrifício, é Jesus morrendo e ressuscitando para que todos os que nele creiam, todos os que creiam no seu sacrifício, tenham a vida eterna, sejam salvos, não importa sendo judeu, gentio, branco, negro, índio, seja lá o que for, homem, mulher, idoso, jovem, criança, não importa, todos os que creem nessa manifestação de poder, nesse sacrifício, tenham a vida eterna. Ou seja, essa manifestação do poder de Deus, que é o sacrifício de Cristo, é a revelação da justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no sacrifício de Cristo. Olha que doido, né? Como a justiça de Deus é totalmente diferente da nossa. A nossa justiça, o nosso senso de justiça é baseado em punição e reparação, né? O corrupto rouba, tem que ser preso e devolver o dinheiro.
O ladrão de galinha rouba, tem que ser preso e ser proibido de viver em sociedade para que não roube de novo. E assim a gente vai. Então, quando a gente fala na justiça de Deus, é uma justiça baseada em perdão e aceitação da graça divina e da salvação, parece que não é suficiente para a gente. Nossa, em 2018 eu recebi uma quantidade de vídeos que vinham de crentes. Sabe, eu vi vídeo de homem levando um tiro na mão em Goiás, porque tentou roubar uma galinha ou um bezerro, alguma coisa assim, de uma fazenda. E aí o cara fez um vídeo fazendo o cara pedir perdão e mostrar a mão assim para o cara dar um tiro na mão. Crentes me enviando esse vídeo. Sabe? Eu vi crentes, pastores, enviando vídeo de pivetinho criança. Tá? Roubou, fez besteira na rua, fez. Mas aí pegava, botava a mão assim e fechava a porta do carro na mão da criança. Sabe? Nós vimos na televisão pessoas sendo torturadas porque roubaram no supermercado. Esse é o senso de justiça que nós temos, um senso nojento, desumano, que você trata o outro como um bicho, porque você precisa ver a punição daquele que tentou roubar alguma coisa para sentir um senso de que a justiça foi feita. A justiça de Deus não tem nada a ver com isso. A justiça de Deus, ela vê o quê? Um ladrão na cruz, pendurado com Jesus, sendo perdoado, recebendo a seguinte mensagem de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a justiça divina. A justiça divina é o sacrifício de Cristo, está baseada no sacrifício de Cristo. É nessa justiça que Deus revela e manifesta o seu poder. E é essa manifestação de poder que nós deveríamos dizer assim: eu não me envergonho dessa manifestação de poder. Eu celebro essa manifestação. É esse tipo da justiça divina. Esse é o verdadeiro evangelho, que a qualquer momento, qualquer pessoa, bastando receber por fé o dom de salvação que já existe, já foi conquistado por Cristo, está à disposição. A pessoa, quando recebe por fé, ela é absolvida, ela é perdoada e ela é incluída nessa família de fé. Ainda em 2018 eu recebi um vídeo de um grupo de amigos no WhatsApp que mostrava um ladrão, provavelmente um traficante. Diziam que era um traficante, que já tinha sido torturado, estava todo ensanguentado, com a arma na cabeça dele, e pedia perdão, Jesus, e clamava o nome de Cristo, porque provavelmente foi criado na igreja, como muitos foram, e pedia perdão a Deus, e os meus amigos, zombando de mim, perguntavam: e aí, pastor? Será que esse aí foi para o paraíso? Indicando que aquele rapaz foi executado. Eu não vi o vídeo, eu não vejo vídeos desse tipo, né? Quando eu começo a ver um conteúdo, eu já cancelo, apago e normalmente bloqueio a pessoa que me enviou. E perco contato. Principalmente quando são pessoas que frequentam a igreja. Então, eles me perguntaram: e aí? O cara passou a vida inteira aí vendendo droga, roubando, matando. E aí, antes de morrer, ele pediu perdão. Será que ele vai para o céu, pastor? Aí eu falei: olha, é provável que sim. E ficaram revoltados comigo. Como assim? O cara passa a vida inteira e aí só basta dizer essas palavras, se arrepender na hora da morte com uma arma na cabeça é mole. Eu falei: não cabe a mim julgar, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça divina, que é esse evangelho, que é o poder de Deus se manifestando na terra, é a justiça em que a pessoa, pela fé, recebe
o dom da salvação, que já está disponível a toda criatura. Então, se Deus receber aquela oração como uma oração sincera e decidir oferecer a salvação àquela pessoa, ainda que tenha sido um bandido a vida inteira, essa pessoa será salva. Porque eu não sou Deus, Deus é Deus. Eu celebro e defendo a justiça de Deus, né? E a justiça de Deus, ela vem, eu até fiz essa pesquisa, tá? A justiça de Deus vem do grego de kaiosune, dependendo do sotaque, que significa o decreto judicial de aprovação de Deus. Ou seja, Deus aprovou via decreto divino, um decreto judicial divino, que o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, garantiria a todos e a todos o acesso à vida eterna. Ou seja, garantiria a todos e a todos a salvação. E esse decreto ganha efetividade, ele se torna prático, ele passa a ser válido quando o indivíduo, a pessoa em questão, passa a crer na mensagem do Evangelho. E ponto final. Não tem mais mimimi. Então, se qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, passa a acreditar que Jesus Cristo se sacrificou, Jesus Cristo é Filho de Deus, encarnado, e se sacrificou e ressuscitou por nós, para perdoar os nossos pecados, essa pessoa está vivendo pela fé, essa pessoa tem acesso à vida eterna, essa pessoa está salva em nome de Jesus, e ponto final. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça que eu celebro. Essa é a justiça divina da qual eu não me envergonho, porque eu sei que é poder de Deus para a salvação de todos e de todas. Então, viver pela fé, queridos, é aceitar e se alegrar com a justiça de Deus. Viver pela fé é se alegrar com a manifestação do poder de Deus. E qual é a maior manifestação do poder de Deus? É o Evangelho. É Jesus sendo sacrificado, morto e sendo ressurreto para conquistar a nossa salvação. Viver pela fé, portanto, é espalhar a mensagem da justiça de Deus e viver essa justiça por toda a terra. Como diz em Romanos 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, concluo aqui. A Igreja de Cristo precisa recalibrar as suas prioridades, recobrar o foco. Então não sejamos uma vergonha para o nome de Deus, não tenhamos vergonha do Evangelho, não tenhamos vergonha da graça e do amor de Deus. Ao contrário, vamos celebrar a de kaiosune, a justiça de Deus. Amém? Termino te oferecendo isso em nome de Jesus, com essa pergunta. E aí? Se nós vivêssemos pela fé para que a justiça de Deus se espalhe sobre a terra. Deus te abençoe e eu te espero aqui no próximo domingo. Um abraço.